E aí, enquanto ele baixa essa daqui, que demora um pouco para liberar a aula, ele fica processando, depois de um tempo, ele me libera. Então, nós precisamos entender que o cliente, ele precisa achar que ele está no poder. Porque se ele perceber que você está querendo arrancar dinheiro dele, ele espana. Ele não pode perceber isso. Então, a primeira, ele tem que ser a influência, ele tem que achar que ele está mandando. Na segunda, nós olhamos para a comunicação já sendo aperfeiçoada, já começo ali a aperfeiçoar a comunicação, e agora eu faço ela ser uma comunicação magnética. O que eu quero dizer com essa comunicação magnética? A comunicação magnética, ela está totalmente relacionada a a você fazer com que o cliente seja atraído. Então, nós precisamos entender que ser persuasivo é o que move as pessoas. Vou procurar fazer você entender como fazer para ser persuasivo. Tá? E a persuasão, ela vem através de alguns elementos. Mas antes de a gente desvendar esses elementos, a gente vai caminhando junto e já conversamos sobre quem conseguiu aplicar, né, as técnicas da conexão genuína. Você teve algumas dificuldades. Então, eu acredito que quando você assistir a aula número 1, eu não mandei ela ainda, porque como a Carol estava sozinha, eu fiz ela muito focado nela. Uhum. Então, se eu mandar, você vai ver o que eu falei dela. Então, a gente precisa fazer uma aula focada para a gente trabalhar mais você, para que você possa entender melhor. Eu não sei como está o seu dia hoje, e de repente a gente pode já fazer ela na sequência. Para mim não tem problema, tá? Tá joia. Eu estou um pouco tranquilo. Então, era ver quem conseguia se conectar de forma genuína com os seus clientes. Como você já me disse que tem algumas dificuldades, eu procurei trazer aí um pouco de como eu faria algumas coisas no dia a dia. Acredito que possa ter te ajudado, mas você vai colocando depois do seu jeito. E aí eu costumo trabalhar essa frase. Já que nós estamos dominando a conexão, então nós entendemos que o interlocutor tem que ser você como o cara da comunicação, precisa deixar o cliente se sentir à vontade, fazer com que ele acredite que ele está dominando, que quem está comprando é ele. Depois você vai fazer com que essa conexão ela aconteça de forma mais genuína, no sentido de se preocupar com ele e de fazer com que ele entenda que o Kleber é amigo e não inimigo, e que o Kleber quer o bem para a empresa dele, num todo, não só na refrigeração, e por isso ele quer o Kleber cada vez mais perto. Então, quando você entender que o conjunto todo faz com que o cliente se aproxima de você, você vai conseguir ter os clientes fechando muito mais. Porque eles vão confiar e vão falar assim, poxa, esse cara, ele não é igual aos outros. Ele é diferente. Ele é preocupado, ele é prestativo, ele deixa eu decidir. Só que você que dá as opções. Opção 1, opção 2. Opção 1, opção 2. Toda hora dando opções. E direcionando o cliente. Então ele vai sempre achar que você é o cara para ele, porque você não arranca dinheiro dele, você orienta ele. Inverte. Não é eu vim aqui para tirar o seu dinheiro. Eu vim aqui para bater um papo, estou te orientando e a melhor solução sou eu. É. Entende? Seria o que ele apresentar o algo a mais, né? Do diferencial, né? Algo a mais. É isso aí. Então, quando você entender isso, né, que agora é a hora da gente começar a aprender a influenciar por meio da comunicação. Então, ela é uma escadinha de construção. Tá? E aqui eu vou procurar ensinar você sobre storytelling. Então, esse storytelling, ele tem estratégia, tem gatilhos mentais
para que possa capturar a atenção do cliente, gerar uma conexão emocional e depois ele ser influenciado na decisão de compra. Como? Através da confiança, através da autenticidade. Porque quanto mais autêntico, melhor. Quanto mais preparado, melhor. Quanto mais o cliente estiver orientado, mais ele vai comprar de você. Né? E baseado nisso, você precisa, quando você entender e depois trazer para o coração o que é o storytelling, cara, você vai arrebentar com a boca do balão. Você vai arrebentar. Porque você vai perceber que você vai se conectar com o cliente já de cara. De um jeito que ele não vai conseguir te ignorar. Você tem uma noção. Eu cheguei lá no futebol, comecei a jogar bola num lugar diferente. Um lugar da galera que paga mais caro, automaticamente tem um valor financeiro melhor e tal. Só que tem muita filho dos caras ricos. Mas eu não quero os filhos dos caras ricos. Eu quero os caras ricos. Como que eu chego no cara rico? Pelo filho. Então, eu identifiquei alguns garotos que tinham pais muito ricos, que os pais ficavam assistindo os moleques jogar lá fora, tomando uma cervejinha, comendo um negocinho, mas eu era um novatão, com cara de moleque, e tinha já 42 anos, e ninguém sabia o que eu fazia. Eu era um forasteiro ali. O que eu fiz? Comecei a jogar bola, aí eu fui para a zaga, estrategicamente, porque ali eu consigo orientar. E o que eu fazia com os moleques? Orientava os moleques como que jogava, dava bola na molecada, deixava a molecada se sentir no máximo. Só que quem estava tocando piano? Era eu. Os moleques iam embora falando do Marcelo. Quando chegava na outra semana, o pai que estava de olho no Marcelo. E o Marcelo, uma coisa. Depois de 8 rodadas, os caras começaram a querer falar comigo. Você tá aqui. E aí? Como estão as coisas? O que você faz? Como que funciona? Como que é a tua vida? Qual que é a tua idade? Opa, começou a ficar interessante. Ah, você é um cara articulado, é um cara rápido. Tá? Ô, você não consegue ajudar a gente a trazer mais gente para a chácara? Opa, agora eu fiquei importante. Só que eles estão achando que eles estão me direcionando. Só que, na verdade, é eu que estou pescando eles. Eu que quero chegar no dono da FISC, eu quero chegar no dono da Monobloco, eu quero chegar nos caras. Mas os caras estão achando que eles estão me arrebanhando pro percurso deles. Ó, o que você faz de quinta-feira à noite? Rapaz, quinta agora vai fazer um carneiro aqui da hora, cara. Você não quer vir aqui jogar bola com a gente, comer um carneiro? A quinta, você só pode isso se você for convidado. Que é os velhos. Já não tem as molecadas. E eu queria chegar aonde? Na quinta-feira. Entendeu? Mas o que eu fiz? Eu fui fazendo o quê? Um storytelling. Eu fui me conectando com eles para que eles pudessem me convidar. Porque se eu chego lá, oh, e aí, beleza, rapaziada? Oh, sou o Marcelo, tenho 42 anos, sou mentor. Mentor do quê, cara? Agora eu já fui lá, começar a se espanar, né? eu já fui lá e mentoriei os filhos deles no futebol. Por quê? Os moleques começaram a ganhar. Os moleques começaram a dar melhor. Opa! Eu já mostrei que eu tenho o quê? Que eu tenho visão. Agora, essa visão precisa ser implantada para os negócios deles. Como eu vou fazer isso? Aí eu vou chegando. Fui lá, fiz um history sábado da comida, do comes e tal, não sei o quê. O cara tá preocupado com a chácara. Tá? Não, tô preocupado com os caras. A chácara é só o meio para eu chegar nos caras do dinheiro. Só que eu tenho que ter o quê? Estratégia. Eu tenho que ter uma trilha para que eu possa chegar lá. E você vai fazer a mesma coisa com os donos das empresas. Desenvolver uma trilha para chegar até lá. Quem que geralmente barra você de fazer os seus orçamentos? Geralmente depende assim, né? Tem
algum outro que é o gerente, que está ali, que fica ali no comando, tudo, mas é o dono mesmo da empresa, né? Então, mas, ó, tem uma pessoa no meio, entre você e o dono. Eu diria mais para você. Tem uma pessoa antes do gerente. Toda empresa tem uma pessoa antes do gerente. Quem é a pessoa que indica? Não, não necessariamente, também, mas não necessariamente ela. Uhum. Dentro da empresa, quando você chega, vamos imaginar que você vai fazer aqui, ó. Vamos lá. Quem que seria um cliente, uma pessoa, um possível cliente que você nunca foi nele? Possível cliente? Que você nunca foi nele porque você não conhece ninguém, você não sabe como abordar, você não sabe como chegar, então você nunca foi nele. Rapaz, deixa eu lembrar de cabeça agora. Não tem nenhuma empresa que você gostaria de ter ela no teu portfólio e você não conseguiu ainda. Especificamente não, né, Marcelo? Especificamente não. Porque, assim, como ainda eu tenho, assim, a minha parte operacional enxuta, então, assim, eu não procuro atingir aqueles objetivos de empresas grandes, né? Porque, como, geralmente, Pensa numa empresa, eu não estou pensando nas grandes mesmo, não. Estou pensando na empresa. Ó, hoje é segunda-feira, dia uhum, 24 de novembro. Você tem a agenda já fechada do dia inteiro? já. Já? Que hora que você começa no primeiro cliente? Hoje, assim, seria mais, assim, a parte da manhã seria após a aula, né? Emitir algumas notas fiscal e orçamento, e à tarde tem orçamento também para fazer. Então, ó, tem duas coisas. Assim, tudo que a gente está falando aqui faz parte da aula, tá, Kleber? Uhum, Bom, não leva assim, o cara. Não, o importante no final é aumentar suas vendas. sim, Então, se eu identificar algumas coisas que a gente precisa ajustar antes do storytelling, eu vou puxando para a gente ir ajustando, ok? correto. Tá bom? Por exemplo, você vai perder a manhã inteira fazendo orçamento e tirando nota fiscal. É um desperdício isso. É uma das coisas que você ajustar. Que hora que você precisa fazer isso? Depois das 18 horas. Porque das 8 às 18, os clientes te atendem, cara. Você precisa captar cliente novo. Uhum, Você já bateu a meta do mês? ainda não. Como você vai bater a meta do mês? Fazendo nota? Não. A nota ela precisa ser feita depois do expediente. Então, como você precisa ajustar o seu cronograma? Por exemplo, uma sugestão, não significa que você tem que fazer, tá bom? Eu não sou dono Correto. da razão e nem estou aqui para poder ficar, mas eu, como mentor em vendas, eu preciso te orientar a fazer algumas coisas. E aí você aplica ou não. Aí é critério seu, tá? Por exemplo, se eu acordo às 6h30, Uhum, tá? 6h30. Só que eu tenho uma rotina. Então eu levanto, vamos supor, eu vou lá, eu escovo meu, sento na minha cama, respiro, vou, escovo meu dente, tomo meu banho, troco de roupa, já são 7 horas. Tô falando do Marcelo, tá? 7 horas. Aí eu pego minha moto, subo para o escritório, chego no escritório, eu ligo a máquina de café, venho até o fundo, ligo os computadores, volto na máquina de café que ela já está ligada, tiro o café, pego um copo d'água, volto para o computador já está ligado. Aí eu vou começar a trabalhar. Então eu começo a trabalhar às 7h15, geralmente. Às 7h15, eu preciso estar produzindo. Eu não posso fazer o que eu coloquei ontem e não dei conta de terminar. Preciso produzir, porque se eu não produzir, eu não vou bater a minha meta, porque aquele de ontem é de ontem, hoje eu preciso de outro valor.
As metas são diárias. Então, se eu preciso de R$1.000 todo dia, eu tenho que ganhar esses R$1.000 todo dia. Não posso ficar embolado com o dia de ontem. Uhum. Então, quando eu chegar às 18h30 ou 19 horas, quando eu atendi o último cliente e eu for para minha casa, se o meu escritório é em casa, é melhor ainda. Eu vou tomar um banho, vou colocar um short, um chinelo, uma camiseta, vou dar uma boa noite para minha família. Depois eu vou para o meu escritório e falo assim, olha, eu preciso fazer alguns orçamentos e emitir algumas notas, já já eu volto. Fecho minha porta, faço meus orçamentos, emito minha nota rapidinho, sem fazer mais nada, só isso. E aí eu vou para a sala assistir uma televisão, ou conversar com quem tem que conversar, ou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu preciso terminar o meu dia, tá? Enquanto eu não tenho ninguém para fazer isso durante o dia. Daqui a pouco eu tenho um funcionário, aí eu mando o orçamento. De manhã eu faço as visitas, na hora do almoço eu passo no escritório, deixo os orçamentos, vou para a parte da tarde e eles vão fazendo os orçamentos na parte da tarde. Mas enquanto eu não tenho isso, eu tenho que fazer pós-expediente. Porque no outro dia de manhã, eu já tenho que estar com o meu ritual de visita. Uhum. De prospecção de novos clientes. Então, por exemplo, se eu não tiver uma projeção, uma prospecção do que eu preciso, qualquer lugar serve. Eu preciso ter uma direção. Então, assim, para você bater sua meta, quanto falta em números? Você tem esse número? A minha meta mensal, assim, a mensal não, a mensal seria de 5K. Então, mas R$5.000 de livre. E ainda eu não consegui ainda discernir assim seria mais que nem eu faço, não sei se está correto, eu faço bruto, né? Então, R$5.000 bruto. Só que esses R$5.000 bruto, ele está incluso. Se eu tenho que tirar nota, já não é mais R$5.000, porque perdeu o imposto. Uhum. Se eu tiver que comprar fio, já não é mais R$5.000, porque eu tenho que comprar o fio, é isso? E Então tá errada a conta. então tem que dobrar, né? Não, quase. Você vai ter que fazer aí, para sobrar 5.000, por exemplo, você vai ter que fazer 20. Por isso que não está sobrando. Uhum. Você tem uma planilha com quanto é a sua despesa mensal? Tem. Da sua casa, da sua vida, do teu carro, quanto você gasta por mês? Quanto você gasta por mês na tua casa, assim, tudo? Entre casa, empresa e combustível. Combustível dá para saber, porque se você pegar a média do mês passado. Se juntar as duas pontas, dá uns 15K. 15.000. Uhum. E você está com meta de 5.000, como que você está pagando os 15.000? Pois é. Tá tendo essa falha aí. Como que você está completando esses outros 10 que está faltando? Incompleta, geralmente ela empata, né? Ela empata ou perde, né? Porque você não tem como. Você não tem outra renda, Não. só o que você produz com refrigeração. Isso. Tá? Então você precisa fazer, Kleber, essa matemática, cara. Você precisa visualizar quanto que você tem de despesa real, tá? Ah, eu como um lanche por semana. É você, esposa? Então dá R$60, exemplo, tá? Números abertos só para a gente ter um cálculo. Ah, minha caminhonete, eu encho o tanque na segunda, dura até quinta-feira. Então eu preciso colocar 5 tanques no mês de combustível. Cada tanque de combustível é R$50. 250. Mais cada lanche por semana, tantos reais. A minha energia elétrica da minha casa é R$500. Minha água é tantos reais. Ah, tal. Com tudo. Aí você vai fazer o seguinte: agora eu preciso colocar quanto eu vou ganhar. Primeiro, as minhas mensalidades. Quantas mensalidades eu tenho no mês? Ah, eu tenho 5 clientes mensalistas. Esses 5 clientes mensalistas, quanto eles me dão? X1, X2, X3, X4, X5. Aí a planilha vai equilibrando. Uma planilha do Excel mesmo.
Aí você precisa ver, ó, hoje pegou tal orçamento, só que você gastou tanto de material. Então você coloca o material aqui nessa coluna da despesa e o que entrou aqui, que ele vai equilibrando. Tem que fazer isso, irmão, senão você não vai visualizar. Eu comecei, de fato, eu comecei de fevereiro desse ano até agora, eu comecei a fazer uma planilha mais detalhada e eu consigo verificar, de fato, assim, o que entra e o que sai, né? E ainda fiz uma planilha separada para despesa pessoal. Tá, legal. Mas, por exemplo, ó, depois a gente volta nessa aula aqui. Deixa eu te ajudar nesse negócio. Isso aqui é mais importante, porque senão. É, eu percebo que eu estou errando na, na, no orçamento, né? No orçamento orçamento geral da empresa, principalmente. Deixa eu ver só onde que tá aqui. Porque eu tenho uma planilha bem legal, cara, que eu usava nas minhas empresas. Não faz um tempo. Faz um tempo que eu não tenho uma empresa fixa. Porque quando você tem uma empresa que é tudo minuciosa, você precisa de uma planilha mais detalhada. Uhum. Quando você tem uma empresa, no meu caso aqui, na empresa de cosméticos, na empresa de consultoria, a de cosmético tem um sistema. Então, esse sistema, ele me traz tudinho, me traz bonitinho, cada número no final. Só bater o dedo lá, ele já me mostra. Agora, eu tinha a empresa de cosméticos, de pastelaria lá, salgado, aí já não, aí já era mais. Você envolve compra de mercadoria, né? E o que sai, o que entra de caixa, isso foi assim, né? Exatamente. Rapaz,
Ué. Então, deixa eu compartilhar com você aqui a tela para você ver. Não é a que eu usava, mas Mas funciona. dá para a gente ter uma média. Quer ver? Ó, aqui, tá dando para ver aí? Tá. Aqui eu tenho despesa, aqui eu tenho renda. Tá? Então, aqui eu tenho as alimentações, real, diferença. Quanto que eu planejei gastar de alimentação? Então, por exemplo, eu planejei gastar R$ 1.500 de alimentação. De presentes, eu não vou gastar com presente esse mês. Saúde, vai, R$ 100, que eu pago lá 2 planinhos baratinho. Moradia, 2.850. De transporte, aí combustível, essas paradas todas aí e tal. Então, eu ponho mais uns 1.500. Pessoal, eu tenho futebol, coisa ou outra e tal. Pode pôr mais uns 1.000 conto aí de coisa pessoal. Animais de estimação. Tem um cachorro aqui que gasta R$ 150 por mês com ele. Agora eu quero começar a dar banho. Então são R$ 300 por mês. Viagem, zero. Mas eu vou juntar um dinheiro. Eu vou juntar R$ 400 por mês para poder viajar no final do mês. Aí outros, por aí que eu tenha, preciso acrescentar aqui, água, luz, telefone. Então vou colocar aqui água, luz, telefone. Aqui são despesas que elas não alteram, tá? Muda um pouquinho, mas todo mês eu tenho ela. Então, a água desse mês eu tenho R$ 50. A luz desse mês eu tenho 350. E telefone eu tenho 450. Então, isso aqui é tudo que eu estou devendo. Está zerado o real, devendo. Beleza? Aí, renda. O que eu tenho de renda? Poupança está zerado. Pagamento. Cara, eu não tenho pagamento. Porque geralmente, mas vamos colocar aqui que eu tenho de mentoria para receber por mês R$ 7.000, tá? Bônus, tem nada. Juros, tem nada. Aqui uma categoria personalizada. Vamos colocar aqui aluguel, que eu pago. Eu tenho uma casa alugada. Então, eu tenho um aluguel de R$ 2.100. Por que o real aqui não mudou? O real seria referente Acho que é aqui. aqui. Quanto que eu gastei real, na verdade. Ah, tá. Acho que quanto eu gastei real. Ah, lá. Você está tendo uma parte da página não deve ser alterada. Vai ser que vai alterar lá nas transações. Ó. Eu venho aqui na outra parte, eu tenho as despesas reais e as rendas reais. Tá? Então, quando eu colocar aqui, eu vou lançando. De hoje, valor, o que foi e qual a categoria. Aí tem as categorias que estão lá. Ó. Tá?
Então, lá eu tenho uma previsão, a minha previsão aqui do mês, ela está em 8.500, ó, de despesa, tá? Planejei 8.000, porém eu tenho pagamento de 7.000, né? E mais 2.100 de aluguel. Que aqui tem R$ 1 de mais R$ 1.000, 9.100. Não, tem uma coisa errada aqui. Que esses 9.100? Deixa eu pensar aqui, de onde está vindo? Ah, tá, renda, ó, 7, 8, 9, 100. Então, eu tenho uma renda planejada de 9.000 e tenho uma despesa planejada de R$ 8.500, tá? Então, tem uma diferença aí de 7.500. O que é essa diferença de 7.500? Deixa eu ver aqui. F27 dividido por F. F27. Não tem F27. Tá aqui, F27. Não tem F27. Aqui tá errado, ó. Aqui é a soma de F. Esse é F28, deixa eu ver. Ah, agora bateu. Então tem 8 aqui, com mais 1.100, menos as entradas de 9.100, eu tenho R$ 1 de 1.500. Isso aí. Agora bateu. Planejado 8, real tanto, diferença de 7.000, porque daqui para cá dá 7,5 de diferença, tá vendo? E daqui para cá dá 6,5. Tá, então vamos começar a alimentar aqui. Aí eu saí agora e tomei um café. Então hoje dia 24 do 11 de 2025, eu tomei um café ali no Douglas, que deu R$ 30, que tinha o Kleber junto, o Kleber tomou mais do que devia. Cappuccino grande. É, aí eu vou colocar aqui, café do Douglas. Aonde que está a categoria? A alimentação? Não. Eu vou colocar ele como outros. O café, ele está relacionado a emprego, ou a sabe lá Deus ao quê, porque posso ter conversado com ele sobre várias coisas. Café do Douglas. Caramba. Aí ele vai aumentando a despesa. Se olhar aqui, ela aumentou R$ 30, ó. Só que eu não tive renda ainda. Só que eu vou chegar aqui agora e eu vou ali no Pedro, que também é no dia 24 de 11 de 2025, e vou fazer um serviço de R$ 300. Descrição. Serviço no Manuel. Categoria outros. Mais o bendito do serviço. Deixa eu mudar aqui, porque tá ficando dólar. Eu não quero dólar, eu quero real.
Só que desse mesmo serviço, no dia 24/11, eu passei na Rindar e comprei R$ 180 de material, serviço, seu Manuel. Depois eu posso criar um serviço, tá? Aí eu vou aqui para o resumo, eu vou acompanhar. Bom, entrou 300, ó, renda, entrou R$ 300, só que sobrou 210 porque tinha o que eu gastei lá, real 210. Por que está esse real 210? E é 30 mais 180, 210. Isso aí. Então, aqui, a saída de 210. Entrou 300. A planilha está esquisita, hein? Aqui tem um 400 aqui, ó. Esse 400 de viagem. Você falou que ia separar 400 por mês, né, para poder viajar no final do ano. Mas ele tinha que aparecer aqui, ó, o outros, não menos 210. Ele tinha que subtrair. Então, ele tem que pegar D38 menos E38. Cadê aqui? D38 menos E38, sobra esse. Ah, tá. Aqui é de despesa. Eu estou com despesa de 210. Porque aqui está zerado, ó. Eu não coloquei a previsão. Se colocasse aqui a previsão de R$ 500 de despesa de outros, olha lá, ainda tem uma verde de 290. Agora achei o erro da planilha aqui. Aqui Tem está que só, colocar a referência, né? aqui tá só despesa, aqui está só renda, ó. Uhum. 300. Essa renda, eu também posso colocar um planejado, que é a minha meta. Tá? Se eu quero ganhar um pagamento de 7 mil, se eu tenho isso aqui de entrada, a minha venda da minha empresa, eu quero que ela venda mais 20 mil, por exemplo, aqui, de outros. Então ainda está faltando 19. Tá? Mas no consolidado, cadê o consolidado aqui? Real, 1.800, e é aqui, ó, pagamento mais de 300, e despesa real tá 1.210, que é essa mais essa. Então, se eu pegar esse menos esse, dá aqui, ó, 590. Entendeu? Entendi. Agora tá ficando interessante aqui, o negócio. Só do inicial tava R$ 1.000, que era esse R$ 1.000 aqui, ó. Uhum. Positivo. De moradia. Então, a gente precisa ter uma planilha clara para você saber quais são as suas despesas. E saber quanto você precisa faturar no mês. Que nem eu, no mês, eu já começo devendo R$ 10.000. E quanto eu preciso vender para levantar esses R$ 10.000? Se eu tenho de mentoria recebimento 6 mil, falta 3. Da onde vai vir esses 3? Vou ter que correr, vou ter que buscar. Aí, esse correr e esse buscar, eu venho aqui no Storytelling. Para que eu possa correr e que eu possa buscar, eu preciso entender que eu não posso fazer orçamento durante o dia. Durante o dia, eu preciso ir buscar esses R$ 3.000 que está faltando. Que não é bruto, é líquido. Mas é mesmo assim, para prospecção de orçamento, você fala fazer orçamento, montar o orçamento para mandar para o cliente, né? Isso, eu tenho que fazer isso à noite. Uhum. Durante o dia você pode captar normal. Durante o dia eu tenho que só captar. Captar e fazer serviço, captar e fazer serviço. Uhum. Aí você precisa fazer duas perguntas para você. Duas perguntas para você. Qual horário você funciona melhor? Parte da manhã ou parte da tarde? Seria mais de manhã, né? Porque à tarde, assim, depende do dia, você está com a mente mais cansada, né? Depende de como foi a correria, ou os perrengues que você pegou lá na execução de serviço, né? Como eu trabalho mais com manutenção,
utiliza mais a mente. Então, assim, eu consigo fazer, mas de manhã é mais tranquilo. Tá. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa, você precisa colocar os seus serviços de execução na parte da manhã. E aí, à tarde, o horário que restar, você faz prospecção. Porém, você precisa pôr no meio do dia, desse período de uma transição para outra, o banho, Para dar aquela aliviada, né? para você não ir sujo no cliente. Você chegar no cara cheiroso, Uhum, com a roupa limpa. Não é porque você trabalha com manutenção que você tem que ir sujo. uhum. Então, se você programa seu dia, você consegue fazer isso. Você consegue projetar, passar em casa, toma uma ducha rápida, não é de 1 hora, 2 horas, uma ducha rápida, deixa a roupa de serviço para amanhã e coloca a roupa de atendimento. E aí você tem que ter na mente quem que você vai atender. Quem que é o cliente que eu quero ter. Se você não tiver, cara, não tem como você trabalhar. Por exemplo, vamos pensar aí. Ah, aquele restaurante na Brasa, que tem aqui na 24 de dezembro, na 15, ele pode Uhum. ser seu cliente? Pode. Ele é seu cliente? Ainda não. Então vamos lá. Na Brasa. O Chiesa, ele pode ser seu cliente? Pode. Ele é seu cliente? Ainda não. Chiesa. O Palhano, ele pode ser seu cliente? Pode. Também não é. Ainda não. Palhana. Deixa eu ver quem mais. Aquele prato, alguma coisa para cima da. Para baixo, a 15 ali, entre na Brasa e o Dom Mantelli. Ele pode ser seu cliente? Ah, tá. De esquina ali, né? É, No quarteirão da Pernambucana? isso. Pode. Não é ainda. Ainda também não. Tá, prato. Vou colocar prato aqui, tá? Deixa eu pensar outro. O Itapuanzinho, ele pode ser seu cliente? Pode. Mas não é. Ainda também não. Itapuanzinho. Por que eu tô falando desses caras? Você sabe por que eu tô falando desses caras ou não? Pela estrutura desse restaurante, tem climatização, tem refrigeração. Não. Porque você me falou que o Dom Mantelli é seu cliente. Hum, O que isso significa, Kleber? significa que é um nicho de mercado que precisa ser explorado. Porque você tem E um aí cara de referência na mão, cara. Quem que é o melhor restaurante de comida à la carte hoje na cidade? vamos manter. O Downs, a base do Downs ali na República é seu cliente? Da República, não. Os shoppings é seu cliente? Tem o Anticorpos. Não, o Downs. Ah, o Daus? Não, Daus não. Sabe qual que é o Downs, né? Tem. Então, Downs Lojas. Tem do Taust, né? Taust e Downs Marília Shop. Matriz. E você sabia que a matriz do Downs é de Marília, né? A matriz é aqui? Onde é feita toda a comida do Downs é em Marília, sabia? Sabia não. Sabia que o Downs é uma franquia que tem mais de 20 lojas? Eles são bem conceituados. Eu estava vendo na internet esse tempo atrás. Então, são de Marília, ali na República. Ali na República é onde tem todo o estoque do Downs, ou seja, ali deve ter uma estrutura de refrigeração feroz de qualidade. Percebe? Uhum. Então, aqui, em 2 minutos, eu listei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas que pode ser seu cliente. Canabara, pode ser seu cliente? Pode. É seu cliente? Ainda não? Tem uma loja de açaí na João Ramalho,
quase chegando lá no Balão Mágico, numa esquininha, uma pequenininha, que ela está crescendo pra caramba. Pode ser seu cliente, mas isso aí é para uma outra aula. Vamos pensar só nos restaurantes primeiro, tá? Qual é o teu relacionamento com o cara do Dom Mantelli? 100%. É um cara que, se você pegar e ir lá e falar assim para ele, como que é o nome dele? Marcelo Mantelli. Marcelo, o cara é de boa demais, rapaz. O nome dele chama. Olha o nome do cara. Pai, esse cara, não é à toa que eu peguei ele, né? O nome já é referência, né? Rapaz do céu. Você vai falar para ele assim, ó. Você vai pessoal, Marcelo, beleza? Beleza, tô vindo tomar um café com você, vai bonitinho, bem organizadinho, cheirosinho, porque lá o ambiente requer isso e tal. Eu disse, Marcelo, ó, eu tô numa expansão, cara. Tô num projeto de expansão, porque, primeiro de tudo, Marcelo, como estão as coisas? Tal, tô bom, pá, tal. Marcelo, o que você tem achado do serviço que eu tô prestando aqui para você? É bom? Bom. Dá para indicar? Dá para indicar. Se eu usar a sua referência para ir em outros restaurantes, você me autoriza? Entendeu? Entendi. Autorizo? Espera aí que eu vou ver o negócio. Por que, cara? Você fala, não, porque é o seguinte, cara, eu estou fazendo uma mentoria e o cara me desafiou a abrir 5 novos clientes. E como você é meu cliente e meu amigo, eu decidi vir aqui pedir autorização para usar a sua empresa como referência. Eu quero colocá-la no meu portfólio de referência. Posso? Pode. Inclusive, deixa eu te contar, eu vou oferecer para eles um serviço que seria importante eu te oferecer ele primeiro. Porque você me falou que ele não é mensalista, né? Não, agora ele é mensalista. Agora ele é mensalista? Quando eu conversei com você, eu já tinha implantado. Quando eu falei para você que prestava serviço lá, eu estava. Foi um trabalho de 6 anos de implementação, né? E como a esposa dele assumiu lá agora, ele mesmo assim não, né? Mas a esposa já pediu para fazer mensalmente. Então, que é de dor de cabeça. Você vê que interessante, né? Então, eu posso dizer que, teoricamente, já deu ROI. Porque o dia que eu estava achando que você não tinha rolado ainda, e a gente vem conversando, você foi lá e conseguiu fazer o cara virar mensalista. Sim, sim. Você tinha reclamado para mim, inclusive, que ele não era mensalista. Exatamente. Né? Legal. Quanto você cobra por mês dele? Eu cobro são 4 máquinas. 4 máquinas a 150, né? Para fazer a limpeza, R$ 600. mais ou menos. Tá. Então você vai pegar e vai falar com ele ou com ela, tá? Com quem você tratou, com quem você está tendo proximidade. Vai falar assim: olha, já faz 30 dias que ela virou cliente mensalista? Não, acho que vai fazer uns 90 dias. Então você vai falar para ela assim: olha, nós já estamos há 90 dias, eu queria que você me desse um depoimento. Como tem sido para você ter a Preventec como parceira? Aí ela vai falar: você poderia me mandar um áudio falando isso e me autorizar a usar você como referência no meu portfólio? Autorizo. Então, manda um áudio, por favor. Olha, eu tinha a Preventec como uma prestadora de serviço casual, porém eu percebi que se eu tivesse ela mensalmente, eu diminuiria o meu risco dos meus equipamentos queimarem, terem problema e também teria um custo melhor de serviço. Por isso, eu uso e recomendo a Preventec. Esse é o áudio. Beleza. A gente vai fazer depois um manual, um passo a passo com as empresas que você trabalha. Uhum. Você vai pegar. Tem a Casa de Massa Zaratini também. Porra, cara. Olha aí, velho. Massa Zaratini. Sabia que tem. Zaratini. Sabia que tem uma casa de massa lá na Zona Sul, perto do UPA? Não, não sabia. É.
É uma casa de massas. Que eu vou dizer para você que está vendendo mais do que o Zaratini em Marília. Ah, é? Zaratini é mais para fora. Assim, dentro de Marília, eles vendem mais para cliente que vai lá e comprar deles lá na loja, né? Agora, para fora, eles vendem bastante. Então, você vai pegar no Zaratini, vai fazer a mesma coisa. Olá, tudo bem, querido? Beleza? Ó, vim aqui tomar um café com você, mas eu estou com um plano de expansão para 2026. E eu quero poder levar sua marca junto comigo. Posso? Como seria isso, Kleber? Você já está comigo há quanto tempo? Você sabe o número, mas espera ele falar. Rapaz, acredita que eu não sei? Nós já estamos juntos há tanto tempo. Como tem sido para você a prestação do meu serviço? Excelente, top. Você poderia falar isso através de um áudio para mim, por favor? Poderia, Kleber. O Kleber presta serviço para mim há tanto tempo, é um cara pontual, correto e tal. Pum. Sou fulano de tal da Massas Zaratini de Marília. Você vai chegar depois lá no Nabrasa. Oi, Nabrasa, tudo bem? Beleza? Com quem que eu posso falar? Na recepção. Por isso que eu falo que sempre tem alguém antes do gerente. Quem é o responsável pela loja tal? Não vai chegar assim. Você vai chegar lá, você vai tomar do banho, você vai para almoçar no Nabrasa. Comer, não sei o quê. Chegou na hora de pagar, fala, pá, mas tá quente, né? Calor, tal, calor. Tem que... Parabéns pela comida, sua comida é fantástica. Isso é storytelling, ó. Sua comida é fantástica, hein? Olha, fazia tempo que eu não comia uma comida gostosa assim. Passo aqui na frente, quis entrar para saber se de fato era boa, porque eu já tinha ouvido por alguns amigos que aqui a comida era boa. E realmente a comida é boa. Para quem que eu falo bem de você? Gerente, é claro, né? Ah, para aquele cara ali, ó. É mesmo? É. Chama o nome, por gentileza. Aí o cara vem. Como que é o nome dele? Pedro. Ela tá felizona, porque você vai falar bem dela. Uhum. Pedro, beleza, beleza. Pedro, eu sou o Kleber, cara. Pai, eu sou especialista em refrigeração. Mas olha, que ambiente gostoso esse seu. O atendimento dessa pessoa do caixa aqui foi ótimo. Seus garçons foi muito bom. Parabéns, cara. Quem que faz o treinamento dessa equipe? Eu? Verdade, cara. Olha, parabéns, cara. Poucos lugares têm essa qualidade. E olha, o seu ambiente também é muito bom. Quem que cuida da parte de refrigeração de vocês? Pai, você acredita que eu não tenho? Geralmente, quando dá problema, eu ligo pro Pedrinho, lá não sei da Zona Sul, lá. Olha, cara, estatisticamente é comprovado que se você fizer manutenções periódicas, o seu equipamento dura tanto tempo a mais e os seus clientes ficam ainda mais satisfeitos. Se você tem um bom atendimento, se você tem uma boa comida e o ambiente está gostoso, dá para melhorar? Ele falou, dá, claro que dá. E se eu falar para você que eu já tenho clientes do seu segmento, a qual eu sou especialista e eles gostam do serviço? Tem nada? Tem? Tem. Posso te mostrar um áudio? Pode. O áudio de quem você vai pegar, cara? Não dele. A qualidade do teu serviço precisa de um profissional da minha qualidade. E não é eu que estou dizendo, é os outros que estão dizendo. Você quer o Zaratini também? Ó, conhece o Zaratini? Ó, aqui, ó. O que estão falando do meu serviço? Ó? Rapaz, e como que funciona? Eu posso fazer um orçamento para você? Agora, pode ser agora. Não, agora eu estou comigo. Eu vim passear, conhecer o teu espaço. Mas a gente pode marcar um horário para eu vir fazer o seu orçamento. O cara vai falar assim, o cara não quer vender agora? Não. É o gancho, né? Agora eu tenho outro compromisso, e você sabe, né, Pedro? Ó, é importante a gente cumprir com os nossos cronogramas. Então eu preciso chegar no horário lá nele, porque quando você se tornar o meu cliente que já está tudo certo, eu não posso curar com você. Então você me entende que eu preciso ir lá no fazer aquela prestação de serviço, mas amanhã, às 10 da manhã, eu estou aqui. Você pode me atender? Às 10 eu não consigo, mas pode ser às 11? Combinado. Amanhã às 11 estarei aqui. Entendi. Eu criei a autoridade dele, fiz ele achar que ele estava por cima da carne seca, mas eu estava querendo vender para ele. Num determinado momento, eu disse que eu tinha a mesma autoridade que ele é top, que ele é bom e tal.
falado por um outro cara, que é a prova social. Aí a prova social trouxe para ele a autoridade que eu disse que eu tinha. Esse cara falou que eu tinha, confirmou o que eu falei. Quando ele falou como funciona, eu falei assim, olha, eu tenho um cliente, escassez, não estou na fila do pão, que você vai me achar em qualquer lugar, igual o Pedrinho lá na Zona Sul, mas pela importância do teu negócio, a autoridade dele de novo, eu volto amanhã às 11, às 10, pode ser? Porque eu já sabia que às 10 eu estava tranquilo. Aí ele fala, não, às 10 não, pode ser às 11? Peraí, deixa eu olhar. Aí sabe, o senhor faz de conta que você está olhando, mas está livre. Ó, às 11 eu teria que fazer uma outra coisa, mas eu vou ajeitar aqui e vou vir aqui. Mas não pode furar. Às 11 eu chego aqui, eu posso dar uma olhada nos seus equipamentos, ver como funciona. Você avisa o pessoal da sua cozinha para mim poder entrar, ver o que você tem de refrigeração e tal. Eu vou fazer um levantamento e te fazer o melhor preço da cidade, Pedro. Com qualidade e experiência, que é o mais importante. Eu não sou um aventureiro, eu sou especialista nisso. Você viu, os caras estão falando sobre isso. Beleza, combinado. Então amanhã às 11. Ou seja, amanhã às 11 eu já não preciso mais nem falar com ele. A menina está ouvindo tudo. Quando você chegar amanhã às 11, ô, dona Maria, tudo bem, tudo bem? Ô, Kleber, vai almoçar? Não, não, estou meio corrido, eu vim fazer aquele orçamento que eu conversei com o Pedro, lembra? Lembro. Ô, fulano, acompanha o Kleber aí, que ontem ele falou com o Pedro aqui, ó. O Pedro está ocupado lá, acompanha ele para mostrar os equipamentos. Obrigado, viu? Obrigado. Tem que fazer. Na volta eu vou lá, Pedro, ó, eu já fiz aqui, já olhei, já relacionei tudo que eu tenho que verificar aqui. Eu te mando depois por escrito, bonitinho, no nível da tua empresa. Combinado? Combinado, Kleber. Pode trazer amanhã. Tá bem. Ô, dona Maria, obrigado, viu? Ó, você é sempre um doce. Eu vou falar bem de você sempre, porque, olha, atendimento igual ao seu não tem. Ela que abre a porta para você entrar. Até logo. Até logo, Kleber. Até logo. Seria aquela pessoa da intermediária, né? Cara, eu fui na Famema, eu precisava fechar negócio na Famema. Aí eu cheguei na entrada, um cara me para. E ele me anuncia lá para cima. Quando eu subo a escada, outra pessoa me para me anunciar para o diretor. Eu tinha que ganhar 2 pessoas antes de ganhar o diretor. Então, quando eu cheguei na primeira vez, eu identifiquei que aquele cara tinha um perfil. A mulher tinha outro perfil. Então, eu falei, irmão, eu preciso me conectar com esses dois. Né? Então, eu fiz uma brincadeira com o cara e tal. Subi, aí a mulher, muito séria, não me deu abertura, né? Não perguntou meu nome, só eu falei rapidamente, ela não falou o nome dela, eu entrei. Quando eu entrei na sala, eu falei assim pro chefe, assim, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é a pessoa do cafezinho? Aí a mulher da recepção. Aí eu falei assim, rapaz, que é tanto um café e uma água. O senhor me verifica, por favor? Claro, claro. Ô, fulana! Aí eu descobri o nome dela. Traz o café pro Marcelo aqui, pro menino. Claro, vou pegar lá. Com açúcar ou sem açúcar? Como você prefere? Aí ela falou assim, eu prefiro com açúcar, então pode fazer no seu gosto, por favor. Aí ela volta, traz o café, eu falo, nossa, muito obrigado pelo carinho. E olha, eu vou experimentar. Se o seu gosto for tão bom como o teu atendimento, eu quero de novo o café. Então experimenta que eu vou esperar para saber se for bom. Então, olha, maravilhoso o seu café. Amanhã ou semana que vem, quando eu voltar, quero o café feito por você. Tá bom, tá bom. Sentiu? Amada, querida. Quando eu voltei semana que vem, o que ela falou para mim? Pode pegar o cafezinho do mesmo jeito? Entra lá na sala que eu vou já chamar o Sr. Spence, seu Marcelo. Acabou, cara. Ganhei a mulher. Entendeu? Quem que vai me ligar? Quem vai dizer para mim se o Spencer está aí ou não, se o Spencer pode ser atendido ou não? Quem vai dizer para mim se o Spencer está de bom humor ou não? Aquela mulher. Porque se eu chegar para ela e falar assim, não, tudo bem. Como que tá o seu Spencer? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem algo que eu preciso tomar cuidado? Marcelo, hoje está assim, 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 assim. Faz com calma aí, hein, rapaz, que o negócio tá, ó. Ela sabe tudo, cara. Ela é mesmo do cafezinho. Entendeu? Entendi. Isso é um storytelling. Então, tá dentro da comunicação persuasiva. Olha que big de uma aula. E tem gente, Kleber, que fala que isso é caro. Você percebe? Como, né? Não tem como. É aquela coisa, a qualidade não tem preço. É aquilo que eu estou te falando. Então, o que eu preciso que você entenda, Kleber?
É por isso que eu vendo mais e vendo sempre, cara. Agora você precisa adequar isso para o jeito do Kleber. Uhum. Porque o Kleber tem um jeito diferente do Marcelo. Tá? Mas você percebe que não é difícil? Tem todo um Não. passo a passo. Tá ficando gravadinho, depois você observa, você replica e você, deixa eu só ver. Marcelo, você está apresentando. Tá certo. Tá gravadinho, depois você pode assistir de novo caso você queira, e até você ficar, né? Bem, então tem que ter uma comunicação bem construída, cara. E a tua porta não é o gerente, é a mulher da limpeza, é o cara que corta a carne, é a mulher da recepção. Por quê? Porque o gerente ele vai sair de perto de você. E quem vai o tempo todo abrir a porta e dizer o que está tendo de problema ou não é a mulher da limpeza. É o cara que corta a carne. É a mulher da recepção. Ela vai dizer se está na hora ou não. É que nem ela me controla. Eu tenho o meu contato lá dentro é a mulher da faxina. Sabe tudo. É isso aí. Então você precisa aprender a fazer uma coisa: chamar a atenção a todo custo. Quando eu chamo a atenção, eu tenho o quê? Eu tenho o que eu preciso, cara. Então, a lei número 6 do livro 48 Leis do Poder, que é o que eu leio, gosto e uso isso o tempo todo, diz chamar a atenção a todo custo. No mundo das vendas, quem capturar a atenção ganha vantagem. Sim. Porém, a atenção sozinha não basta, ela precisa ser transformada em confiança. Então, o primeiro ponto é a atenção. Depois da atenção, eu preciso da confiança. Uhum. A atenção é uma moeda, cara. Que quem tem, vende. Mas a atenção vazia ela não fecha. Então você precisa transformar essa atenção em confiança. Tá? Precisa transformar essa atenção em confiança. E aí, o storytelling ele tem um papel. Ele tem um papel. Ele tem o papel de conectar emocionalmente o cliente, o produto ou o serviço. Então, o cliente ele precisa ser conectado emocionalmente ao produto ou o serviço. No seu caso, um serviço. Uhum. Você precisa dizer para ele assim, ó, o Dom Mantelli tem, o Zaratini tem, por que você não vai ter? Sacou? Entendi. Só que se você chega lá, que nem um Mané, quem é o Kleber da Preventec? Com todo respeito. Uhum. Mas ninguém não é ninguém, cara. Então, quando você. Qual que é o top do emocional dos caras? Se o fulano tem, eu quero ter também. Se é bom pro fulano, para mim também vai ser bom. Concorda ou não? Concordo. Se você tomou uma decisão porque em algum momento você viu que eu estava sendo bom para algumas pessoas. Então poderia ser bom para você também. E aí a gente paga lá R$250, R$260 todo mês para ouvir um áudio. Legal, top, maravilhoso. Mas olha quanto enriquecedor é uma aula sobre o storytelling. Sem preocupação com o bandido horário. Já deu uma hora. Mas não estou preocupado com o horário. Por quê? Porque eu preciso que vocês tenham rentabilidade. Que vocês entendam o que está acontecendo. Então, quando eu falo assim para a pessoa, ó, você vai ter o Marcelo por 4 dias, por uma hora e pouquinho e tal, a gente vai estar junto lá no grupo e junto na empresa. Você está tendo o privilégio que não tem 10 pessoas, era para ter 10 pessoas aqui. Então, tem que ser mais rápido. Então, eu estou trabalhando tua empresa, o teu produto. Isso é um privilégio de pouco. Aí, a outra moça vai falar assim, mas eu não estou tendo resultado, mas ela já vai para 2 horas que ela não vem. Aí eu não estou entregando? Eu estou aqui. Olha o tanto de força que eu estou fazendo para você entender como funciona. Será que eu não estou entregando? Igual uma moça falou assim para mim, sábado, mandou uma mensagem dizendo que ia cancelar, porque estava pesado para ela R$1.500. E aí eu falei para ela, olha, tem uma multa contratual de 40% e dá R$4.800. Aí eu mandei para ela o link de pagamento. Ela falou assim, eu não consigo pagar isso em 10 vezes no boleto? Eu falei, não. O boleto é para você pagar a mentoria usando mês a mês. Se você não vai usar ela mês a mês, você precisa pagar a multa, você tem que pagar de uma vez. Você pode parcelar aí, mas você tem que pagar ela. Mas
você não cumpriu com a cláusula número 3 do contrato. Aí eu fui olhar a cláusula número 3 do contrato. Ela estava alegando que tinha no CNX alguém do setor dela. Aí eu falei assim, olha, tá vendo como que é interessante o ser humano? Até ontem, que já se faz 3 meses que você está no CNX e na mentoria, você não me falou isso. Você está me falando isso agora porque eu te cobrei a multa. Se eu não tivesse te cobrado a multa, você não tinha me dito isso. Ela falou, é claro, você não está exigindo o seu contrato? Estou fazendo a mesma coisa do seu contrato. Eu falei assim, então tá bom. Então agora eu vou te explicar o porquê que eu estou cumprindo a parte número 3 do contrato. Porque a pessoa que você está dizendo que é a Janaína, ela não fala em momento nenhum que ela é vendedora da Mary Kay. A única que fala que é vendedora da Mary Kay é você. Ah, mas ela vende produto de beleza. Tudo bem. Mas porque ela vende produto de beleza, ela é só concorrente? O que é produto de beleza? Produto de cabelo é produto de beleza? É. Produto para dor no joelho é produto de beleza? É. A Mary Kay tem? Não. Então não é sua concorrente. Você não sabe o que ela vende. E ela fala constantemente que ela é consultora da KWS, que é a semijoia. Você não vende semijoia para malheiros lá? Vendo. E eu te proibi de estar? Não. Por que você não foi proibida de estar? Porque eu estou falando da Mary Kay e não da semijoia. Ela não está falando da Mary Kay, ela está falando da semijoia. Então ela fala da semijoia, você fala da Mary Kay. O que tem de errado nisso? Agora, se você não consegue fazer os clientes comprarem de você, o problema é meu? Não. Eu estou entregando para você do mesmo jeito que eu entrego para ela. Por que ela está vendendo mais do que você? Porque ela está se dedicando mais. Então você precisa visualizar o que você precisa melhorar. Qual que é o ponto que está errado? O que está faltando? Agora, você olhar para mim e falar que não vai dar para ficar por causa disso, daquilo outro? Ou você precisa olhar e falar assim para mim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar? Marcelo, me ajuda a vender mais? Marcelo, me ajuda a melhorar? Não era mais fácil? Faltou a atitude dela, né? Aí eu falei para ela, assim, olha, Alice, infelizmente você está sendo ingrata. Porque nos últimos CNX, eu não tinha nem que te levar embora. Eu te catei ali, você lá no Bandeirão na casa de medo de você não ficar andando aí de ônibus ou de Uber, de qualquer jeito aí. Eu me dou por vocês o tempo todo. O tempo todo ouvindo vocês. Se vocês forem lá no meu escritório, eu paro minhas coisas para falar com vocês. Em momento algum eu disse que eu estou ocupado para vocês. E aí você vem olhar para mim e falar para mim que eu não estou entregando? Então você não está sabendo fazer as perguntas certas. E se você me perguntar, eu vou te responder. Igual não dá para me entrar na tua cabeça. Não dá para me entrar na cabeça do Kleber e tirar o que o Kleber tá sofrendo. O Kleber precisa me falar. Entende? Então as pessoas elas são esquisitas. Tá? Mas você precisa entender um pouco delas para poder ter o mesmo resultado que você precisa. Sim. E isso a gente vai trazer aqui para você. Tá? De uma forma tranquila, rápida e curta. É claro que depois eu quero ir para outros meios. Vamos junto. O que você precisa? O que eu posso fazer para você estar comigo depois? Mais do que você já está. Bora para cima. Né? Então, assim, é questão de nós conversarmos e termos transparência. Você tem que fazer isso com os seus clientes. Então, trazer essa informação de forma que ele possa entender o seu serviço. E mesmo que alguém não entenda como essa cliente e ela queira te jogar na culpa que o problema foi seu, você foi claro, você fez o que tinha que ser feito. Às vezes ela não estava preparada para ser seu cliente. Vamos atrás de outro. Vamos atrás de outro. Né? Então, o storytelling ele conecta emocionalmente o cliente. Você precisa trazer isso. Você precisa entregar mais do que você propôs. Não adianta você entrar lá e sair de forma seca e grosseira, as pessoas não vão te perceber. Então, se conecte emocionalmente com ela. O storytelling ele ajuda a simplificar informações complexas. Às vezes você tem uma informação no teu produto que ele é muito complexo. Então, quando você conta uma história
Isso fica simples. Isso fica gostoso. Ele cria uma identidade e cria o desejo. Então você consegue fazer o teu produto ter uma identidade e ser desejado. Foi o que eu fiz. Eu fiz o cara querer ter o desejo do teu produto. Pode funcionar como eu falei? Não. Mas existe a possibilidade. Aí tem uma pergunta: eu tenho feito? Não. Então vamos fazer isso, depois a gente vai para o outro meio, depois para o outro meio, até a gente acertar a forma que dá certo. Mas pode ser que para um não dê, mas para o outro dê. Entende? Então, procurar saber também se as pessoas não são inimigas, né? Aí, porque senão às vezes você fala do Dom Mantelli e o cara odeia o Dom Mantelli. Então você precisa verificar isso. Então, na conversa, dá para você saber. Cara, que legal, cara. Comida, vocês usam como base quem? Quem é a sua referência positiva? Quem é a sua referência negativa? Ainda mais que ele é vice-presidente da AFIM, pode ter. Do Dom Mantelli? Aí pode ser que seja positivo, viu, cara? Porque às vezes o cara, quando ele tá lá no topo, os caras querem olhar para ele, sabe? Não seja tão, talvez não seja tão negativo. Me parece que ele é um cara gente boa. Sim, ele é exigente com a posição dele aquela coisa como boa parte dos comerciantes, ele vai ter aquela choradeira assim para ter um descontinho só para dizer que está no domínio da negociação. Mas, assim, é uma excelente pessoa, me indicou para várias pessoas já. Então beleza, ó, tá vendo? É um cara que tem que te permite chegar em outros lugares. Né? Legal, cara. Legal, isso aí. Isso aí. Então é um cara que você pode usar. Né? É um cara que você pode usar. Então, e o Storytelling ele também permite que o cliente se veja no cenário apresentado. Então você consegue fazer o cara se visualizar aí nesse negócio. Né? Então ele cria aquela identificação, cria o desejo, ele evita que a comunicação seja forçada. Então agora eu vou procurar te ensinar a estrutura do Storytelling. Tá? Como que eu aplico o Storytelling. Ah, Marcelo, mais uma vez, eu tenho que fazer igual a você? Não. Mas é como eu faço. E aí você vai adequando para o teu formato. Tá bom? Então, eu vou te mostrando como que eu faço para criar essas histórias que geram impacto. E foi basicamente o que eu criei ali há um pouco atrás. Né? Então, de uma estrutura bem simples, eu separei ela em 3 atos. O primeiro ato é o contexto. Então, você precisa pegar o contexto do cara. Qual é a dor? Qual é o problema? Ou qual é a dúvida? Então, isso é o contexto. Então, o problema desses caras é o quê? É, de repente, o ar-condicionado parar no meio do almoço? O problema desses caras é a máquina fria parar e perder toda a comida? O problema desse cara é os freezer, que consomem muita energia, porque são antigos? O problema desse cara... Qual é o problema desse cara? Então, você precisa identificar qual é o problema desse cara. A partir de você identificar qual que é o problema desse cliente, dessa pessoa, aí você vai ter que criar uma história, geralmente real, para não ficar desconectada, tá? De um outro cliente que já teve um problema que você resolveu. Então você começa assim, cara, você acredita que semana passada eu tive em Panorama, cara? E aí um cara do restaurante, da mesma estrutura que o seu, um pouco menor, porque lá a cidade é menor, aqui você tem mais possibilidade. O que eu estou colocando na cabeça do cara? Possibilidade. Aqui você tem mais como ganhar mais dinheiro. Lá não. Então, se eu cobrar caro, é porque você tem possibilidade. Estou pondo na mente dele isso. Aqui é uma cidade com mais possibilidade do que lá. E lá, o cara, rapaz, você acredita? O salão lotado. Tinha 5. A galera bateu a meta. Os gerentes estavam lá levando o povo para comer. Lá no restaurante do cara. E os ar-condicionado. Barulheira e tal. Parecia que tinha um rato lá dentro. Quando não funcionava. Aí o cara vai ficar pensando assim, rapaz, se isso acontecer aqui, o que eu faço? Aí, rapaz, eu estava em Marília. Como que eu faço para sair daqui e ir até Panorama resolver o problema dele?
E detalhe, ele já tinha chamado outros 2 caras que estavam ali perto comendo e não conseguiram resolver, cara. Porque não é tão simples. As máquinas grandes precisam de cara que sabe o que está fazendo. Não é tão simples. O cara precisa de ferramenta e tal. E aí, rapaz, eu tive que despencar aqui de Marília lá em Panorama. Mas eu demorei 3 horas para chegar lá. Ou seja, o almoço dele já foi um fiasco. Aí eu cheguei lá, a loja estava fechada e tal. O cara teve que ficar até mais tarde me esperando resolver o problema dele. Atrasou dele ir no mercado, fazer as compras e tal. Olha lá, eu já falei que os caras da cidade não resolveram, já fui para o conflito. Né? Por quê? Os caras não vão dar conta. Os caras não resolveram. Atrasou o mercado, atrasou, é conflito já aí. Já começou a dar a cabeça do cara, rapaz, vai embolar tudo no dia. Eu vou ficar sem ir ver minha filha. Ai, meu Deus do céu, o negócio. Indiretamente é isso que você está falando pro cara. Se isso acontecer com você, meu irmão, e eu estiver em Panorama, imagina o pior que vai dar, porque só eu que faço isso. Aí o cara fala assim, mas lá, ó, louco, uma cidade igual Panorama, Dracena ali, não tinha ninguém que fazia isso. Rapaz, se eu contar para você que eu sou o único especialista da região que tem as possibilidades de resolver isso na agilidade que deveria, ele não é possível, assim, Tanto foi que esse cliente pagou meus KN, pagou minhas despesas, para eu ir lá, eu tive que dormir na cidade, porque eu tive que continuar no dia seguinte para terminar de fazer a limpeza nas outras, porque aí eu resolvi o problema da que estava com situação. E aí ele ficou com medo, ele falou assim, agora eu vou ter que dar manutenção em todos os outros, Kleber. Aí eu fiquei mais 2 dias, e era um sábado, aí isso fica mais caro, né? Final de semana, mais caro. Você imagina isso? Ele falou, não, isso é loucura, rapaz, não dá para sofrer com isso, não. Então, para que isso não aconteça, é importante, aí o terceiro passo é a transformação, é importante que você tenha uma mensalidade. Por isso que alguns restaurantes da cidade me contratam por mês, para eu dar manutenção para eles. Quem que é esses caras? Pai, eu tenho um cara que tem câmera fria até a tampa, e se a câmera fria dele parar, ele perde tudo. E não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Conhece o pessoal do Zaratini? Conheço, então. Aquela galera lá me contrata, estou lá há anos. Inclusive, eu tenho um áudio aqui do cara, quer ouvir? Rapidinho, só para você ver o que eles estão falando do meu serviço. Então, e quem mais que você tem? Você conhece o Marcelo, do Dom Mantelli? Pá, o Marcelo, cara, eu não gosto de olhar muito para ele, não, que ele é meio arrogante, ele acha que ele é o top, tá, não sei o que, tal. Não, mas você acha que ele é realmente um top ou ele é ruim? Não, tem seus méritos, né, cara? Ele cobra bem, o ambiente dele é bonito, é confortável. Então, mas sabe por que o ambiente dele é daquele jeito? Por quê? Porque ele tem a Preventec. Não vamos olhar para como é o Marcelo. Agora, imagina você. Aí eu vou pôr um cara no negócio. Imagina você, com toda a sua qualidade, com todo o seu produto que você está falando que é superior aos outros, tendo eu aqui dando manutenção para você e você não tendo problema. Não fica mais legal o negócio? Não fica com a qualidade top? Ué. Quanto custa o serviço desse, cara? Calma. Fica preocupado com quanto custa, não. Fica preocupado com quanto custa o que o cara lá de Panorama gastou, rapaz. Você acredita que ficou mais de 3 mil reais a brincadeira do cara lá de Panorama? Fora o desconforto dos clientes que correm o risco deles irem para o Dom Mantelli. Já pensou se fosse seus clientes tudo para o Dom Mantelli? Aí você fica mais bravo ainda, né? Porque o ar dele lá funciona e só não funciona. Mas você ainda é gozador, né? Não. Só estou te mostrando que o caro é você ficar sem as máquinas funcionar. Quanto para você é um valor justo? Ó, eu bati o olho aqui rapidamente, eu vi que você tem 3 máquinas aqui, lá no fundo deve ter tal freezer, tal. Não, o meu freezer lá é esse, aquele outro. Então, quanto que seria para você um preço justo? Olha que legal isso, cara. Olha que legal isso. O cara vai dar o preço, cara. E às vezes ele vai falar um preço mais alto do que você pensou. Porque ele vai dar o preço de acordo com as experiências dele. Eu consegui triplicar uma verba de tráfego pago numa empresa. O menino nem acreditou. O Vitor, do corretor, inclusive, ele me convidou para ser sócio dele. Hoje eu tenho 25% da empresa dele, da imobiliária dele. Fomos numa reunião da Teto Fácil. Queríamos pegar os 8 apartamentos para vender de forma exclusiva. O cara não deu os 8 apartamentos para nós.
Mas aí quando eu percebi que eu perdi os 8 apartamentos, eu foquei no tráfego pago, porque tá dando R$ 500 pra gente. A gente não tinha dinheiro para pôr mais tráfego pago. Quanto mais pôr, mais dinheiro, mais cliente vem. Uhum. Aí eu falei pro cara, falei assim, olha, já que você não quer vender os outros apartamentos, me fala uma coisa. Quanto você gasta por mês de tráfego pago aqui na empresa? Ah, eu gasto R$ 15.000 por mês. Rapaz, que legal. E te traz os resultados que você gostaria? Nem todos, poderia ser melhor. Porque quanto você entende que uma imobiliária precisa ter de tráfego pago para trabalhar o seu produto? Ele falou assim para mim, uns 2,5 já dá para começar, não dá? Eu falei assim, muito bom. Posso te passar já o Pix? Ele falou assim, você já me arrancou R$ 2.500, cara? Você tá me dando 500, cara. E você entende que o importante é 2,5. Falou, não, vamos começar com 1.800? Tá bom. Saiu de 500 para 1.800. O moleque falou, rapaz, mas como que você arrancou o dinheiro do cara? Por quê? Porque Mas eu negociação, entrei na né? história do cara. Eu entrei no momento do negócio. Entendeu? Então você precisa, cara, entrar na realidade do cara. Uhum. Entrar na dor do cara. Entrar no problema do cara. Mas não é ele que vai ter esse problema. Quem teve foi o outro lá. Mas se ele tiver, rapaz do céu, pode ser caro isso, hein? Então vamos resolver antes. Entendeu? É isso que você precisa trazer para eles. É isso que você precisa fazer com que eles entendam. E é isso que eu quero que você entenda no storytelling em 3 atos. O contexto, um conflito, e aí quem resolve? Qual é a resolução do problema? Você. Uhum. Tá? Descobrir a dor, depois ter, como é que se diz? Né? Não seria condução, a condução seria Uma condução para o contexto. De uma um para condução o para o outro, eu contexto. conduzo. A condução é sair do primeiro e vir para o segundo. Eu estou conduzindo. Tá? Uhum. Depois eu saio do segundo e vou para o terceiro. Eu estou conduzindo. A transição é condução. Né? Então, assim, primeiro eu entendo, antes de eu entrar no cara, eu tenho que saber o que ele faz, o que pode ser os problemas, o que pode ser as soluções. Antes de eu entrar, você já sabe, você é especialista, pô. Uhum. Que empresa que do mesmo segmento dele teve um problema e perdeu muito dinheiro? Você já teve alguma experiência dessa, não teve? Então você tem que contar pro cara. Pai, você acredita que uma certa vez eu tenho um cliente e ele sofreu com uma pane geral dos equipamentos dos freezer deles? E se eu contar para você que foi por causa de uma tomada, que essa tomada estava ligada num disjuntor, que esse disjuntor estava sobrecarga, cara. Só que ele não tinha uma preventiva. Ele precisava ter, ou agora ele tem, agora ele me contratou. Depois do fumo, ele me contratou. Mas por que a gente sofre antes de fazer o que tem que ser feito? Porque ele perdeu, aí eu vou para o conflito, aí ele perdeu tempo, dinheiro, atrasou as coisas dele, a empresa não funcionou como ele queria, ele não faturou naqueles dias e ainda teve que me pagar, cara. Mas vai me dizer que você olha as tomadas da empresa. Pessoal, olha, numa preventiva, eu vou vir aqui periodicamente. Dentro desse vir aqui periodicamente, está desde eu olhar a tensão do equipamento até o funcionamento da rede. É uma tomada com uma conexão ruim. Uma conexão ruim, ela vai danificar o compressor, queimar um ventilador, depende do equipamento. Aí você aumenta o resultado. Você já viu aquelas tomadas que elas custam R$ 50? Só que você pode puxar para uma porque não vai ter problema, que ela não dança. E esse dançar, ele faz com que tenha falta de energia. Porque o cara, para limpar aqui, como que ele limpa atrás desses freezer? Ele puxa o freezer. E aí ele empurra o freezer de novo.
Esses cabos aqui, suporta? Essa ponta dessa tomada está pronta para isso? Ou ela fica assim, entrando e saindo, dando um contato? O seu freezer está recebendo essa carga, sobrecarga. Você tem consciência disso? Rapaz, nunca pensei nisso. Aconteceu recentemente lá na casa de massa. Tinha um disjuntor, o pessoal achava que era o expositor que estava com problema. E aí eu fui verificar lá, não tinha a tensão normal que deveria estar chegando na tomada. Aí eu fui percorrendo o circuito, cheguei num disjuntor daqueles antigos, que vivia desarmando, que já estava ruim. Então, ó, uma coisa importante. A história ela não precisa ser longa, mas ela precisa ser real ou parecer real. Marcelo, só um minuto. Estou na aula. Tá? É minha esposa. Então, a história ela não precisa ser longa, ela precisa ser boa e ser real. Tá? Uhum. Então, é de extrema importância a autenticidade. Então, as histórias precisam ser reais. Elas precisam trazer esse impacto, elas precisam gerar esse impacto. Tá bem? Beleza. Então, essa comunicação persuasiva ela vai sendo construída e criada. O storytelling é uma das formas. Agora, eu quero trazer para você aí alguns gatilhos que podem deixar essa comunicação mais certa, mais assertiva. Tá? Então, esses gatilhos mentais eles podem ser usados como histórias. Então, por exemplo, a escassez. Eu coloquei a escassez. Não tinha ninguém, cara, que resolvia o problema do cara em Panorama. Eu tive que sair de Marília até Panorama. Isso demorou tempo, custo, tudo, cara. Estourou todas as coisas, estragou as coisas. O calor que tá fazendo, 3 horas de equipamento desligado, cara. Então, isso é uma escassez. Então, você precisa falar para o cara que não tem muito profissional no mercado. Ou fazer ele falar que está faltando profissional no mercado. No meio de uma conversa, ele vai falar assim, rapaz, como tá difícil arrumar gente, hein? E eu tô aqui. Só você me pagar que eu venho. Entendeu? Então, a escassez, ela existe. E eles falam isso. Só que a escassez, ela precisa ser verdadeira. Tem que ser verdadeira. Se tiver um monte igual você, aí não adianta você usar o gatilho de escassez. Tá bom? Gatilho de prova social. Eu falei para você sobre isso. Depoimento dos caras. Né? Marcelo, só uma pergunta. Com relação a essa da escassez, mas no começo da conversa, a pessoa mesmo vai falar, né? Ela vai dar os sinais de escassez. Uhum. Só que você vai valorizar isso depois. Uhum. No meio da conversa, você vai colocar esse. Se ela falou isso, no meio da conversa, você vai usar várias vezes esse ponto. Tá? Se ela falou, top, bate em cima disso. Já vai dar o sinal, né? Aí você vai levando a tela no final. E você pode trabalhar, inclusive, o seguinte: olha, eu só tenho espaço para mais um cliente. Se eu sair daqui e eu fechar ali no outro, eu vou fazer mais 2 visitas hoje. Corre o risco de você perder a oportunidade. Lembrando que eu tenho prova social e tenho autoridade para isso. Entendeu? O Entendi. cara tem que fechar. Mas aí é como eu conduzo. É a forma que eu conduzo. Tá? Aí você precisa entender a forma de adaptar essas histórias. Clientes, eles são racionais. Quando você entende que o cliente ele é racional, usa de credibilidade. Quando você vê que o cliente ele é muito emotivo, emocional, use experiências de identificação. Se você vê que ele é muito focado na família, vai pro lado da família. Aí, pô, a pessoa você tem que trabalhar até tarde porque você atrasou tudo, você não conseguiu ir no mercado, você perdeu tempo de qualidade com a sua família. Entendeu? Então, a história ela vai ser adaptada
de acordo com a mentalidade daquele cara. De acordo com o que aquele cara sente. Né? Uhum. Então, se ele é muito de dados, fala sobre dados. Se ele é emocional, fale sobre experiências pessoais. Fale sobre o que ele pode perder. Entende? Entendi. Então, assim, um pitch curto em um evento de network. Você precisa ter isso pronto, cara, para evento, ou até mesmo para, de repente, falar para alguém. Que às vezes a pessoa passa na sua frente, você tem que ser rápido e rasteiro. Isso a gente tem falado constantemente no CNX. Né? Um post nas redes sociais. É importante você ter isso. Ter post lá falando o seu serviço, falando o que você faz, trazendo essas informações. Né? Uma conversa direta com um prospect. Você precisa ter como eu faço essa conversa informal. De que forma eu faço? Agora, cara, o desafio é você aplicar isso no mundo real. É você pegar isso e aplicar em algumas empresas. Então você precisa ter uma história em 3 atos sobre como o seu produto e serviço impactou um cliente. Uhum. Depois você tem que compartilhar essa história com pessoas, com prospects, clientes. Tá? E fora isso, você precisa ter isso registrado, saber quantos deu certo, quantos não deu certo. Tá? Entendi. Falar, todo mundo fala, Kleber. Mas se comunicar de verdade é quando você faz o outro sentir. Entrar em sintonia, né? Quando o cliente sente, ele confia, cara. E quando ele confia, ele compra. Então, pratique as suas histórias. Quantas histórias que você já teve no cliente, que você resolveu, que você solucionou, que é relacionado àquele cliente. Refine isso, ajuste isso e vai para cima, porque vai gerar conversão, cara. Isso vai gerar conversão. Você viu de forma rápida como eu te trouxe vários pontos sem ser da área da refrigeração? Uhum. Agora imagina você, com todo o conhecimento que você tem, o que você não pode fazer? O que você não pode gerar na tua empresa de resultado financeiro, cara? Entende? Entendi. Então, eu preciso que você saia do casulo, cara. Tá tudo aí dentro. Tá tudo aí dentro. Você tem toda a resposta, cara. Você sabe o que precisa ser feito. A Você tem bagagem tem. experiência, cara. Você tem vivência. Quantos problemas você já não resolveu? Rapaz, você está dentro de um Dom Mantelli, cara. Você não pode deixar de entrar em outros. Só que se você não tiver a percepção de quem pode ser seu cliente, você não vai conseguir vender para ninguém, cara. Sim. Quantos outros lugares poderiam ser aqui que eu poderia ter dito? Que eu não falei? Quantos outros? Rapaz, pergunta para o Marcelo, para a mulher dele. Você conhece o Rodolfo do Chiesa? Conheço. Você poderia me indicar para ele? O que eu posso fazer, Kleber? Pega o telefone, liga para ele, fala que eu faço serviço aqui para você e você está pedindo para que eu vá aí para dar uma olhada nas máquinas dele. Eu vou lá de forma gratuita dar uma olhada para ele. Não custa nada para o Marcelo fazer isso. Se você quiser o telefone do Rodolfo, eu tenho. Dono do Chiesa. Dono do Chiesa. É. Só que para isso, você precisa chegar lá, desenrolar, bater um papo com o cara, trocar uma ideia com o cara. Fazer aquela resenha saudável. Nem pergunta se ele tem quem faz, cara. Que ele vai te falar se ele tem. E aí, se ele te falar assim, eu tenho um cara que faz as manutenções aqui para mim. Verdade, cara. Parabéns. Que ótimo. O cara tem todas as qualificações. O cara é habilitado.
Você tem habilitação, Kleber? Você tem várias habilitações ou não? Antes eu não tinha, mas agora eu, por tempo de trabalho, eu consegui um certificado que o técnico pode assinar aquela que a gente fala da RT, né? A autorização de execução de serviço. Então, eu tenho autorização para te dar a NT. Se acontecer algum problema aqui de eu cair da escada, eu sou uma empresa, você não vai ter problema nenhum comigo. Será que essa situação também será com a outra pessoa? O cara sobe em 2 metros de altura. Uma coisa que ninguém faz, cara, e eu falei pro Fabinho, deu risada na minha cara, da Big Air. Falei pra ele, Fabinho, toda vez que você, seu funcionário entrar dentro do estabelecimento e for subir numa escada, fale para ele colocar o cinto, o cinto e o capacete, cara. Ah, mas até 1,80 m não tem necessidade. Tá bom que a norma não pede, certo? Certo. Só que se você usar, o outro usa? Não. Então, quando o cliente olhar para um e olhar para o outro, ele vai olhar para quem com mais autoridade? Ele está usando. O cara está preocupado com a saúde dele. Você acha que ele não vai ficar preocupado com o equipamento? O cara está preocupado com a vida dele. Você acha que não vai se preocupar com o equipamento? Agora, imagina o cara que não está preocupado com nada. Você acha que ele vai se preocupar com o equipamento? Vai. Só que o cara só vai fazer essa comparação quando ele vê 2. Aí ele falou, esse aqui é diferente desse aqui. Ah, então eu quero esse aqui. Mas assim, de todos os clientes meus até hoje, a comparação que eles fazem assim, quem vinha aqui antes não fazia isso que você está fazendo. Essa comparação é fatal. Então, entendeu? Só que além de você ter a resposta, eles não faziam o que você fazia, mas para isso ele tem que deixar você fazer. Uhum. Certo? Então, se você vai fazer um orçamento, você sobe na escada para olhar o equipamento quando você vai fazer o orçamento? Sim. Você coloca o capacete? Capacete não. Ah, não tem necessidade, né? É aquela coisa, necessidade até tem que se tivesse, geralmente assim, para fazer a manutenção em si, eu não utilizo o capacete, só se tiver mover ela do lugar, né? Tirar do lugar, tudo assim, ou aquela Então, coisa assim, de uma ferramenta tá em cima da máquina. agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que que custa eu utilizar? Nada, Só que o que muda no visual para o cliente que está olhando? muita coisa. Agora, imagina você andando num lugar, de repente numa empresa, tem 5, 6 funcionários olhando, e você foi o único cara que colocou o capacete. De todos que passam por lá. Quando alguém perguntar para eles, você acha que eles vão indicar o cara do capacete ou o Com cara sem certeza. capacete? Cara do capacete. Entende? Então é uma coisa que não tem necessidade, mas faz diferença. Então você precisa pensar assim, ó, eu quero fazer a diferença ou eu quero ser igual? É, Se eu quero fazer a diferença, eu tenho que ser diferente. Na postura, no falar, no vestir, no colocar as coisas, no se movimentar. Entende? Isso vai fazer a diferença. com São certeza. pequenos detalhes, Kleber, que vai fazer você sair na frente do outro cara. Pequenos detalhes. E a gente precisa olhar para eles. Tá bom? Então, Beleza. quero que você entenda, cara, que o sucesso está dentro de você. Quando você entender que você é o presente para o mundo, você vai se tornar um campeão. E automaticamente você vai decolar rumo ao mundo. Você precisa entender isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que Cara, agradeço. espero que tenha sido bom para você. Foi ótimo. Você tem alguma pergunta que você queira fazer? Tem alguma colocação que você queira fazer? Tem algo que você queira falar assim, poxa, cara, ó, eu quero falar isso.
Ah, a questão agora é pôr em prática o que você passou para mim, né? Então, assim, é mais da minha parte do que da sua orientação. É lógico, né? As dúvidas vai surgindo e depois a gente pode estar se alinhando, né? Mas, a princípio é isso. Tá, não tem nenhuma dúvida, então. Você é um cara sem dúvida, né? Por isso, não é? É que é aquela coisa, quando as dúvidas vai surgindo, conforme você vai aplicando. Eu gosto assim, quando tem um cara que ele é sem dúvida. Eu vou compartilhar aqui só para tirar uma foto bem bonita, para que a gente possa me postar daqui a pouco e marcar você e você replicar lá no seu Instagram. Então, cara, é o seguinte, é você que vai ser a diferença lá na rua. Você precisa olhar para essas coisas e, e entender, cara, que você é o cara que eles precisam. Diferencial, né?